Fala, crentalhada! Seja bem-vindo ao canal Jovens Fortes. Aqui mais um vídeo para você. Eu sou o irmão Carlinhos, o seu amigo e conselheiro para dúvidas recorrentes que podem surgir na sua vida. Eu quero louvar a Deus por sua vida e agradecer por você estar aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre namoro, qual a importância do namoro, quais atitudes que devemos tomar, mais corretas, digamos assim, para uma vida de namoro bem sucedida, digamos assim, tá bom? Então vamos decorrer sobre este assunto aqui. Peço que você inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não gostar, pode deixar o seu dislike também, não tem problema, tá? E acione aí, gente, esse sininho aí para você receber a notificação do YouTube quando nós postarmos um vídeo novo aqui, tá bom? Compartilhe para os seus amigos aí, tá? Deus abençoe, sou grato a Deus. Queridos, nós temos lidado com muitas questões envolvendo a vida sentimental dos jovens e dos adolescentes, né? E muito disso passa por esta escolha inicial que os jovens fazem, né? Tem que fazer em algum momento da sua vida, que é essa questão de relacionamento. Agora, como devemos fazer isto, né? Qual o primeiro passo para que nós possamos fazer uma boa escolha? Bem, tudo tem que começar pela amizade. Tudo começa na amizade. Ninguém vai namorar um inimigo ou um desconhecido, né? Primeiro começa com a amizade. Então você tem que ser seletivo com seus amigos. Quais tipos de amigos eu terei? Com quem eu vou andar? Tem uma frase aí dita no mundo que ela não é tão errada assim não. Que diga com quem andas que eu te direi quem tu és. E isso diz muito acerca da nossa vida. Gente, ficou um pouco escuro aqui, eu estou com a porta aberta e o sol foi coberto ali pelas nuvens. Eu peço a sua compreensão aí, tá bom? Então, gente, o que devemos fazer? Quais as amizades que devemos escolher? Bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da segunda carta que ele escreve aos Coríntios, versículo de número 16, se não me falha a memória, ou versículo 14, depois você dá uma olhada lá. Ele falou assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a luz com as trevas? E aí ele vai decorrendo e ele continua mostrando essa diferença, e Deus com Satanás, né? Não tem sociedade nenhuma, não tem comunhão, né? Não tem amizade nenhuma. Então por que nós temos que nos prender a um jugo desigual? Ora, o apóstolo Paulo ele deixa claro que não é recomendável esse tipo de amizade. Isso não quer dizer que você não tenha que ter amigos do mundo, tá? Ele quis dizer ali que você não tem que ter uma sociedade. Se você fica andando muito com pessoas cujas escolhas não são iguais às suas, você acaba que se contaminando, né, com muitas escolhas que esses seus amigos que você convive fazem. Isso daí, os amigos nos influenciam, né? Não tem como negar esta verdade. Então veja, você dá um exemplo básico aqui, fazer uma analogia aqui para você. Pegue um copo de água suja, água do esgoto, tá? Pegue um copo, e aí você pega uma água limpa, bem limpinha, e você pinga ali naquele copo da água suja. A água não vai ficar limpa, a água que está suja no copo. Não vai, por causa de uma gota de água limpa. Mas se você pegar um copo de água limpa, e você pegar uma gotinha de água suja do esgoto e pingar na água limpa, a água que está limpa vai sujar completamente. Então, nós somos propícios a nos sujarmos com aquilo que não é luz, tá bom? As trevas, ela inunda a luz com mais propriedade do que a luz com as trevas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, irmão Carlinhos, como que eu faço para escolher bem um relacionamento? Ora, eu vou dar uns passos aqui simples para vocês. Simples, mas tem que seguir, tem que colocar em prática, porque senão não vai adiantar nada, gente. Veja bem, a primeira coisa que você tem que notar
qual tipo de vocabulário que os seus amigos usam? Ou aquela pessoa em questão que você está desejando compartilhar da sua vida. Qual tipo de vocabulário que ele ou que ela usa, né? Você já vai notando por aí. Quais as amizades que ele ou que ela tem? A partir daí também você vai notando, né, o tipo de pessoa que ele ou que ela é. Quais os lugares que essa pessoa frequenta, né? Isso diz muito acerca da pessoa, dos desejos, o que está no coração da pessoa. E agora, principalmente, quais as atitudes dessa pessoa com os pais? Como que é o respeito dele ou dela para com o pai e com a mãe? Visto que a palavra do Senhor, e já visto que é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A palavra honrar, ela significa honestidade, tá? Prestar o devido respeito a outro, né, a quem merece. Se você não respeita, se a pessoa não respeita o pai e a mãe, gente, sai fora! Quem disse que ela vai te respeitar? Não vai te respeitar. Se não respeita pai e mãe, não vai te respeitar. Beleza? Depois que você fizer essa análise completa, passando nesta prova aí, veja como que é a vida espiritual desta pessoa. Como que é a conduta dela na igreja. Tá? Ela tem os mesmos princípios dentro da igreja e fora da igreja? Olhe bem para tudo isso, gente. Vou compartilhar uma experiência aqui com vocês. Há muitos anos atrás, logo no começo da minha caminhada com Cristo, lá perto de 2002, 2003, não sou tão novo não, mas isso não vem ao caso, né? Eu gostava muito de visitar as igrejas. Quando eu não tinha culto na igreja que eu congregava, eu sempre visitava alguma igreja. Era a semana inteira na igreja, para a glória de Deus. E em uma dessas igrejas que eu fui, de um amigo meu, eu cheguei lá, tinha uma moça que eu me encantei por ela. Coisa mais linda. E aí eu falei, nossa, que menina bonita. E aí eu passei a frequentar aquela igreja periodicamente, né? Interessado na moça lá. Só que aí eu notei que ela era muito espiritual, ela era muito crente, cara. Ela era muito crente. Aí eu falei, meu Deus, Deus não vai me dar essa menina aí de jeito nenhum. Meu compromisso com Deus não era tão enraizado, digamos assim. Eu não tinha tanta estrutura espiritual assim. Eu não tinha mais interesses ainda com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Não frequentava escola bíblica dominical, domingo eu estava jogando bola, não adiantava, eu estava com meus amigos. E pra mim, não precisa de nada disso. Gente, eu vou fazer um outro vídeo falando como que tem que ser o seu compromisso com a obra de Deus, com as coisas da igreja. Vai ser tema de um outro vídeo aí, a gente vai ver se não tem nada a ver. E aí, nisso eu percebi que tinha um outro rapaz que estava indo lá, um rapaz bonito, né, diferente do pai aqui, né? Um rapaz bem bonito mesmo. E aí depois esse meu amigo pegou e falou assim, Carlinhos, você viu que aquele rapaz de óculos tal, que ele é bem conhecido? Eu falei, ele geralmente, eu já vi ele em festividades que eu já fui, eu já vi aquele rapaz lá. Ele falou, então, ele chegou em fulana de tal, só que esse meu amigo não sabia que eu gostava dessa menina. Ele chegou em fulana de tal e ele foi se engraçar com ela. E ela olhou pra ele assim e falou, olha, eu tô percebendo que você tá interessado em mim, mas eu já vou logo falar pra você que eu só me relaciono com quem é batizado com o Espírito Santo. Aí eu moiou. Gente, e eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu desejava muito ser batizado com o Espírito Santo. E aí o rapaz, deu linha na pipa. Depois eu descobri que aquele rapaz tinha engravidado 3 meninas em 3 igrejas diferentes. Inclusive na igreja que eu congregava tinha uma menina que tinha ficado grávida dele. Aí talvez você esteja pensando aí do outro lado, então esse é o critério que eu tenho que usar, a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo. Não, gente, o que eu estou querendo dizer para você com essa experiência é que a menina tinha princípios.
Ela tinha o critério dela, era princípios que ela não abria mão. Ou seja, você tem que ter princípios, você não pode abrir mão dos seus valores, tá? Halley de Marco, ele vai falar no livro sobre relacionamentos, né? No livro dele, ele vai falar assim, olha, não namore o seu ídolo. Uma das recomendações que ele vai dar é não namore o seu ídolo. Você é muito fã de uma pessoa, sai fora disso daí, gente. Sai fora. Neil Clark, alguma coisa, esqueci o nome do autor. No livro Namorados, ele vai falar o seguinte, que você tem que ter um filtro para saber como se relacionar com as pessoas. E Neil Clark, ele é autor do site eharmony.com, que é o maior site de relacionamento dos Estados Unidos, responsável por 4,9% dos casamentos dos Estados Unidos em 2009. Então o camarada conhece. Em suma, você tem que ter um critério, né? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ah, mas eu já namoro, irmão Carlinhos. Então olha as atitudes dele com você. Olha as atitudes dela com você. Olha as suas atitudes para com ele ou para com ela. Né? Você não está colocando essa pessoa acima de Deus? Essa pessoa não está fazendo escolhas ou fazendo coisas, falando determinado o vocabulário dela é compatível com o seu? Tem que haver a harmonia das suas vontades, dos seus desejos com as vontades e desejos dessa pessoa. Entende? Ah, não tá não. Então, sai fora desse relacionamento aí, meu. Isso daí não é de Deus, não. Tá? Não é de Deus. Ah, não, mas eu gosto. Ah, então você já está colocando ele ou ela acima de Deus. Se você não tem a capacidade de escolher entre Deus e uma pessoa, aí já é um indício de que Deus não está nesse negócio aí, não. Entendeu? Então, assim, gente, olhe para tudo isso. Seja seletivo, tenha critérios. Tome cuidado. Entendeu? Tenha limites. Né? O próprio de Marco, ele vai falar neste livro que eu citei anteriormente, que as bandeiras vermelhas não têm essa cor por acaso, tá? Então tem que haver limites no namoro, entende? Tem que estar falando uma mesma língua, tem que estar andando na mesma direção, tá? Ah, mas aí eu não sou crente, isso serve para mim, também serve para você. E como que eu vou saber se a minha companheira ou meu companheiro, se Deus aprova o nosso relacionamento? Se é de Deus? Primeira coisa que eu vou falar aqui para você. A minha visão teológica e espiritual não concorda com aquilo que o seu preparado, sua preparada, para respeito quem pensa dessa forma, mas eu acredito que não tenha que ser bem por este caminho. Por quê? Porque Deus é o seu pai. Pai não escolhe namorado ou namorada de filho, pai aprova. Então leve o seu relacionamento até Deus e veja se ele vai aprovar. Pai, o Senhor aprova, visto que Deus é presciente, ele enxerga aquilo que você não enxerga. Passado, presente e futuro estão patentes diante dos olhos do Senhor. Deus não está preso ao tempo. Ele enxerga todas as coisas ao mesmo tempo. Entende? Então ele sabe. Leve até ele e veja se Deus vai aprovar. Tá? Talvez você tenha medo de Deus não aprovar. E isso também não é de Deus, não. Não é de Deus. Leve até o Senhor. Se Deus não aprovar, Deus não precisa de conselho, ele sabe bem o que está fazendo, tá bom? E então leve até o Senhor, primeiramente. Segundo, você vai observar, essa pessoa tem caráter? Como falei anteriormente, honra pai e mãe? Tem boas atitudes? Eu não estou aqui falando de uma pessoa perfeita, isso não tem que ser perfeito para honrar pai e mãe, não tem que ser perfeito para ter bons amigos, não tem que ser perfeito para nada disso. Para ser um bom servo de Deus. Não precisa de perfeição para nada disso.
Tá? Mas você tem que ter critérios. E essa pessoa tem que passar por esse filtro. Tá bom? Visto que o namoro não é um experimento. Ah, eu vou experimentar, vou ver se é de Deus, vou namorar com... Não, não existe isso aí, não, esse negócio não, viu? Lady, cala a boca. Vem aqui. Senta aqui. Entra aí, cala a boca. Desculpa aí, gente. Então, não tem que ser perfeito para fazer tudo isso, para ser uma pessoa assim, tá bom? Tem apenas que ser um ser humano correto, tá? Então, assim, o namoro tem que ser um namoro que louve ao Senhor, tem que orar junto, tá? Tem que ter a presença de Deus, tá? Os desejos dessa pessoa estão pendendo mais para as coisas do mundo ou de Deus? Ah, tá, e aí veio a pergunta, mas eu não sou crente. Isso serve para mim, serve para você, meu querido, minha querida, serve para você. Porque uma pessoa que não tem princípios, uma pessoa mau caráter, pode estragar e acabar com a sua vida, tá bom? E isso não precisa ser crente, não. Não precisa ser crente. O fato de servirmos a Deus tem o propósito de sermos salvos, tem o propósito de glória eterna. Não é de escolhas que podemos para prosperarmos aqui na terra. Isso daí, Deus abençoa o ímpio, o crente, Deus abençoa isso daí, independente da religião da pessoa. Se o homem e a mulher trabalha e honra com seus compromissos, Deus abençoa. Não precisa ser crente para isso, tá bom? Ser cristão tem um propósito de salvação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tá? Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Então nós estamos em Cristo para andarmos em direção à salvação, para irmos até Deus, para chegarmos a Deus. Tá? Este é o nosso propósito em servir ao Senhor. Então, gente, Deus abençoe a sua vida. Espero ter colaborado com alguma coisa aí nesse sentido de namoro. Peço perdão pelo vídeo ter ficado tão longo. Ficou muito longo. Peço sua compreensão e seja seletivo, tá bom? Ouça o seu pai, a sua mãe, seu pastor, seu líder. Divida com eles, né, algumas coisas que você tem dúvida. Não guarde para você e faça do seu jeito, porque você pode estar errado, tá bom? Então, assim, muito obrigado por até aqui você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos. Inscreva-se neste canal, comente aqui o que você acha, alguma dúvida, coisas a mais sobre o namoro que eu não comentei aqui, talvez que eu tenha esquecido ou não deu tempo, e você quer saber, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder você, tá bom? Deus abençoe.